físico, identificando com uma precisa afirmação de preparo e frase lembrete. Seja específico sempre que possível, e dirija o EFT aos eventos emocionais da vida que possam estar subjacentes ao problema. Sempre quando for necessário, seja persistente até que todos os aspectos do problema tenham sido neutralizados. Experimente-o em tudo. É isso aí. Isto é a essência do que está aprendendo aqui. Se você quiser uma versão expandida desta sumarização, você a encontrará na página seguinte. Aí, eu incluo, numa só página, a afirmação da descoberta, a receita básica, e a EFT em poucas palavras. Eu chamo de EFT numa única página. Poderá ser-lhe útil como referência rápida até que você domine esses procedimentos de cor. EFT numa forma simples. A afirmação da descoberta. A causa de todas as emoções negativas é uma interrupção no fluxo energético do corpo. EFT em poucas palavras. Aprenda a receita básica de cor. Foque a qualquer problema emocional ou físico, utilizando um preparo e uma frase lembrete apropriados. Seja específico onde for possível, e dirija a EFT aos eventos emocionais de sua vida que possam estar subjacentes ao problema. Quando necessário, seja persistente até que todos os aspectos do problema tenham sido neutralizados. Experimente-o em tudo. A receita básica 1. O preparo. Repita 3 vezes esta afirmação. Apesar de ter esse A. Eu me aceito profunda e completamente. Enquanto estiver esfregando o ponto doído ou batendo no ponto de golpe de karatê continuamente. 2. A sequência, bata aproximadamente 7 vezes em cada um dos seguintes pontos de energia, enquanto estiver repetindo a frase, lembrete a cada ponto. PIS, PLO, PEO, PEM, PEB, PEA, PEM, PDP, PDI, PDM, PMI, PGC3. O procedimento gama de 9, bata continuamente no ponto gama, enquanto estiver executando cada uma das seguintes 9 ações. 1. Olhos fechados. 2. Olhos abertos. 3. Olhar para baixo à direita. 4. Olhar para baixo à esquerda. 5. Gire olhos em círculo. 6. Gire olhos em círculo no outro sentido. 7. Cantarole qualquer canção por 2 segundos. 8. Conte até 5. 9. Cantarole qualquer canção por 2 segundos. Repita 7. 4. A sequência, novamente, bata aproximadamente 7 vezes em cada um dos seguintes pontos de energia, enquanto estiver repetindo a frase lembrete a cada ponto. PIS, PLO, PEO, PEM, PEB, PEA, PEM, PDP, PDI, PDM, PMI, PGC. Observações. Nas rodadas subsequentes, a afirmação do preparo e a frase lembrete devem ser ajustadas de modo a refletir o fato de que você está focando o resto do problema. Frequentes perguntas sobre EFT e suas respostas. Algumas pessoas ficam maravilhadas com o que vem a acontecer com EFT. Suas perguntas são abertamente entusiásticas. Outros não sabem bem o que responder porque EFT viola a maioria de suas crenças a respeito de progresso pessoal. Suas perguntas incluem um elemento de precaução, como se estivessem semi-abertos, mas ainda necessitassem proteger suas crenças existentes. Qualquer que seja a origem, essas perguntas são importantes para sua educação em EFT, porque elas ajudam a preencher quaisquer lacunas que você possa ter em seu entendimento. Com esse intuito, estou apresentando nesse capítulo as respostas às perguntas padrão que eu tenho recebido durante todos esses anos. P. Em que os resultados de EFT diferem de uma solução rápida. O rótulo solução rápida traz consigo uma conotação negativa, e é frequentemente usada para rotular as técnicas de cura questionáveis de charlatães e embrulhões. Sempre que utilizado, esse termo muitas vezes faz surgir pensamentos de suspeição e precaução. EFT oferece alívio rápido de vários problemas emocionais e físicos sem que mereça o rótulo negativo de solução rápida. Isto fica óbvio para qualquer um que estude os relatos de casos reais neste curso, e ainda mais óbvio para todos os principiantes que experimentaram os resultados, em primeira mão. Eu utilizo o termo alívio rápido ao invés de solução rápida para dizer a mesma coisa, porém, sem a conotação negativa referida acima. Agora aqui vai uma observação importante. No decorrer da história, técnicas de cura de vários tipos, geralmente, têm sido lentas e ineficientes, até que alguém encontre o verdadeiro remédio para o problema. Quando o verdadeiro remédio é encontrado, tudo muda e os métodos antigos se tornam relíquias do passado. A poliomielite é um caso típico.
Até que a vacina Salk foi descoberta, a poliomielite fora considerada incurável, e todas as espécies de medicações e terapias, inclusive o pulmão de aço, foram empregadas para ajudar aos pacientes. Elas não fizeram muito, naturalmente. Elas ajudaram a aliviar um pouco o desconforto e limitaram parcialmente o danos de longo prazo, causado pela doença. Mas isso era tudo. Aí então surgiu a vacina Salk. Ela varreu todas aquelas ineficientes e antiquadas tentativas de curar a polio, e as substituiu por um remédio verdadeiro. Foi, verdadeiramente, uma solução rápida, sem a conotação negativa. A erradicação da poliomielite é somente um exemplo de como métodos ineficazes deixam o lugar para remédios verdadeiros. A penicilina, por exemplo, foi um outro caso de remédio milagroso de solução rápida, que propiciou cura imediata para doenças variando de pneumonia a gonorreia. Tem mais e mais exemplos, naturalmente, mas o fato é que esses procedimentos substituem todas as técnicas ineficientes utilizadas com relação à saúde emocional. O fato que elas dão alívio rápido a problemas emocionais aparentemente muito difíceis, é uma evidência impressionante que elas representam o verdadeiro remédio. Se elas demorassem uma eternidade e trouxessem muito poucos benefícios, então elas também deveriam tomar seu lugar entre todas as técnicas inócuas do passado. Mas elas não o fazem. Elas acertam em cheio e trazem resultados conforme um verdadeiro remédio deveria. Rapidamente, facilmente, permanentemente. O efeito é prolongado? Esta pergunta, normalmente, é companheira da outra, referente à solução rápida. Porque, de acordo com a lógica, qualquer problema que pode ser solucionado tão rapidamente, tal solução só pode ser temporária. Na mente da maioria das pessoas, os resultantes duradouros levam muito tempo para serem conseguidos. Não é assim. Os resultados de EFT, via de regra, são permanentes. As narrações de casos neste curso são repletas de pessoas que obtiveram resultados permanentes, mesmo que o problema tenha sido neutralizado em instantes. Isto é ainda a evidência maior de que EFT dirige-se à verdadeira causa do problema. Do contrário, o remédio não teria duração tão longa. Entretanto, é importante observar que EFT não faz qualquer coisa para qualquer um. Alguns problemas reaparecem e isto, via de regra, é causado por aspectos diferentes do mesmo problema, e que surgem posteriormente. O praticante de EFT com experiência identificará isto e simplesmente reaplica a receita básica para esse novo aspecto. O praticante com experiência também apartará os vários eventos específicos de um problema, e aplicará EFT a cada uma dessas causas subjacentes. Após que todos os aspectos e eventos específicos tiverem sido tratados separadamente, o problema comumente desaparece por completo, e não ressurge mais. Como a EFT lida com problemas emocionais muito intensos e ou que afetaram a pessoa durante longo período de tempo. Da mesma forma como lida com qualquer outro problema emocional. Para a EFT, a intensidade do problema, ou a duração de sua presença são imateriais. A causa sempre é o bloqueio energético e utilizando a receita básica para neutralizar esse desequilíbrio propicia alívio, independentemente de sua gravidade. Essa pergunta geralmente aparece devido à crença de que problemas intensos e ou longamente presentes estão mais profundamente entranhados. Isto parece ser muito lógico quando se utiliza abordagens convencionais, porque as abordagens convencionais não tocam diretamente a verdadeira causa. As abordagens convencionais costumam focar as memórias ou outros processos mentais, e ignoram o sistema energético, onde a causa realmente reside. Quando se consegue progressos muito pequenos e vagarosos, é conveniente culpar o problema que é acusado de estar profundamente arraigado, ou, de qualquer forma, muito difícil de ser tratado. Desta maneira, as abordagens convencionais costumam explicar resultados ineficazes. Quando o EFT requer persistência e repetição não é por causa da intensidade ou duração de presença do problema. Geralmente é por causa da complexidade do problema. Complexidade para EFT significa a existência de vários aspectos de um problema, sendo que cada um deles precisa ser neutralizado antes que haja um alívio total. A noção de aspectos é tratada repetidamente neste manual, nos vídeos e nos CDs de áudio. Observação: os comentários acima podem ou não podem aplicar-se a graves doenças mentais.
A aplicação de EFT em casos de tais desordens mentais comprovou ser de auxílio, mas deveria ser executado somente por um profissional habilitado nessa área. Como o EFT funciona com relação à necessidade de alguém compreender seu problema. Essa é uma das características mais admiráveis do EFT. A mudança na compreensão de seu problema numa pessoa acontece, ao mesmo tempo, com seu alívio. Após EFT, as pessoas falam a respeito de seu problema de maneira diferente. Eles o põem numa perspectiva saudável. A típica vítima de estupro, por exemplo, não mais terá medo ou desconfiança de homens. Ao invés disso, ela poderá considerar que seu assaltante tem problemas e precisa de ajuda. As pessoas que utilizam EFT para livrar-se de sentimentos de culpa, não mais remoerão o evento que foi o causador da culpa. Raiva se torna objetividade. Pesar se transforma em uma perspectiva saudável, mais serena, a respeito do passamento de um ente querido. Preste atenção de como você e os outros respondem ao problema de outrora, e você verá o que eu quero dizer. Sua compreensão do problema muda juntamente com o alívio. Aqui vai uma observação final de quão fortemente o EFT muda a compreensão do problema. Em todas as centenas e milhares de pessoas que Adrienne e eu tratamos com EFT, nenhuma delas, nunca, pediu um esclarecimento para entender melhor seu problema. Por que o fariam? Não havia necessidade. Como EFT funciona com estresse e ansiedade. No EFT, estresse e ansiedade têm as mesmas causas como todas as outras emoções negativas, uma interrupção no fluxo energético do corpo. Consequentemente, são tratadas com a receita básica do mesmo modo como os outros problemas emocionais. A ansiedade possui um significado específico na psicologia clínica. Refere-se a um medo intenso ou temor, sem causa definida ou ameaça específica. No EFT, entretanto, conferimos-lhe uma definição muito mais abrangente, para nela incluir o estado geral de desconforto que é mais comumente conhecido como ansiedade. Sob essa definição, o estresse e a ansiedade caem ambos na mesma categoria. O estresse e a ansiedade tendem a ser problemas generalizados, porque as circunstâncias que os causam são generalizadas. Uma situação familiar abusiva ou um ambiente estressante de trabalho são somente duas de uma longa lista de possibilidades. EFT, naturalmente, não elimina as circunstâncias, mas é um auxílio importante para reduzir a ansiedade de suas reações a elas. Na maioria dos casos, EFT terá que ser utilizado persistentemente, mais provavelmente, diariamente, porque as circunstâncias estressantes tendem a surgir diariamente. Após um certo tempo, você verificará que suas reações a eventos difíceis se tornam muito mais calmas. As coisas não o afetam tanto quanto anteriormente. Você sorri mais. Sua saúde melhora, e a vida parece ser mais fácil. Como EFT pode ajudar a melhorar a performance esportiva? Pergunte a um atleta de renome e ele lhe dirá enfaticamente que seu preparo mental é crítico para sua performance. A diferença entre bons dias e maus dias para o atleta é quase sempre devida a causas emocionais. Excluindo-se a 45 doença, os atletas sempre trazem o mesmo corpo extraordinariamente bem treinado ao campo de batalha. A única coisa que muda é o efeito que as emoções têm sobre o corpo. Todo mundo, inclusive atletas, tem sua porção de pensamentos negativos e dúvidas que afetam a autoestima. Nessa altura você já está familiarizado com o fato de que estados negativos da mente desequilibram o sistema energético do corpo e causam emoções negativas. Essas emoções negativas se apresentam no corpo de várias maneiras: taquicardia, lágrimas, suor, etc., e isto inclui alguma tensão nos músculos. Nos atletas, o timing perfeito é crucial, e até a mínima tensão muscular o afeta. Acertar uma bola de baseball, tênis ou golfe requer um timing perfeito, e desviando apenas alguns milímetros é a diferença entre conseguir uma batida de Homero no baseball, ou acertar um OC no serviço de tênis, ou acertando ou falhando um putt no golfe. E assim por diante. Os atletas estão bem conscientes disso, e muitos contratam psicólogos para auxiliá-los nesse particular. Qualquer emoção negativa, mesmo as mais suaves, e as subconscientes, podem ser cruciais para a performance de um atleta. EFT representa uma solução extremamente eficaz para esse problema. O propósito da receita básica é o de neutralizar emoções negativas, e seus efeitos.
Uma das respostas mais comuns ao tratamento é que as pessoas sentem-se relaxadas, o que é uma outra maneira de dizer que a tensão deixou seus músculos. Isto é ideal para o atleta porque neutraliza qualquer tensão emocional desnecessária nos músculos, sem afetar o resto de sua habilidade atlética. Permite a seu potencial fluir sem impedimentos ou resistência nos músculos. P. Porque EFT dá um alívio surpreendentemente bom em casos de problemas físicos? Isto é fácil de ser entendido à luz do conhecimento, recém-adquirido, da existência da conexão mente-corpo. EFT fornece evidência flagrante dessa conexão. Qual prova mais óbvia alguém poderia querer do que ver as mudanças em ambos, mente e corpo, como resultado de batidas em terminais energéticos do corpo? Mas a evidência vai ainda mais profundamente. Aplicando EFT para problemas emocionais, frequentemente traz consigo o desaparecimento de problemas físicos. Dificuldades de respiração somem. Dores nas juntas diminuem. Melhoram sintomas da esclerose múltipla. Eu tenho testemunhado esses fenômenos durante anos. A lista dos progressos físicos promovidos por EFT é enorme. A dedução lógica disso é que EFT trata eficazmente qualquer contribuidor emocional de um sintoma físico que alguém tenha. Uma vez que esses contribuidores emocionais são neutralizados, os sintomas se reduzem. Naturalmente, há quem acredite que as emoções ou processos mentais sejam a única causa de doenças físicas. Eu não sei como provar esse conceito, ou provar o contrário, mas eu ofereço aqui o conceito, praticamente óbvio, de que as emoções, pelo menos, contribuem substancialmente com a saúde física. E a EFT é uma ferramenta eficaz para obter-se alívio neste particular. Ainda uma observação final a este respeito. Você pode se perguntar o que está acontecendo por trás dos bastidores emocionais, quando você aplica a receita básica dirigida a um sintoma físico, tal como a dor de cabeça, sem com isso focar uma emoção específica. Ou por outra, se o sintoma físico é causado por um evento emocional qualquer, então por que o sintoma físico é aliviado sem que uma emoção específica tenha sido focada? Não sei ao certo. Existe ainda muita coisa a ser aprendida com essas técnicas, e o futuro, estou certo disso, nos trará algumas revelações emocionantes em várias frentes. Por ora, eu acredito que a mente subconsciente levanta qualquer evento emocional que contribua à causa do sintoma físico. Aplicando a receita básica, automaticamente foca-se aquela emoção. P. Como posso manter-me a par dos últimos avanços no EFT? Mesmo que você consiga gerar resultados impressionantes com EFT, você há de reconhecer que você está apenas começando. EFT é capaz de muito mais do que você está aprendendo neste curso. Aqui estão 3 fontes de informação de ulterior aprendizado. 1. www.mofrei.com Products.htm para uma lista de produtos de vídeo avançados. 2. www.mofrei.com Tutorial.htm para uma descrição de algumas das técnicas cobertas mais recentes. 3. www.mofrei.com fac.htm para uma lista das perguntas mais frequentes. Histórico de casos: medo de falar em público, asma, abuso sexual, ansiedade, roendo unhas, medo de aranhas, dependência de café, alcoolismo, pesar, medo de agulhas, dependência de confeitos de amendoim, dor física, dor nos rins, culpa e insônia, prisão de ventre, vergonha do corpo, lúpus, colite ulcerativa, ataque de pânico, medo de elevadores. O que segue são vários exemplos de resultados efetivos com EFT. São demonstrações de EFT em ação numa ampla variedade de problemas e lhe darão um sentido exato do que pode esperar. Por favor, leia-os todos, mesmo que alguns deles pareçam não ter nenhuma relação com você. Existe muita sobreposição de como essas técnicas funcionam, e o que se aplica para um problema pode também aplicar-se a outro. Ademais, uma parte importante de sua instrução EFT é a de ser capaz em reconhecer as várias abordagens que podem ser utilizadas numa ampla gama de enfermidades. EFT pode ser aplicado a quase todos os problemas emocionais e enfermidades conhecidos, e o procedimento em si é basicamente o mesmo para cada problema ou enfermidade. Contudo, as abordagens podem variar bastante. Enquanto esses seguintes históricos de casos lhe dão uma ideia da variação das abordagens, os vídeos que acompanham este curso são muito mais úteis a este respeito. Nós aqui estamos limitados ao que pode ser transmitido numa folha impressa. Caso no 1. Medo de falar em público.
Sue tinha um impedimento de fala que culminou em avançado medo de falar em público. Ela participou de um de nossos workshops e ela solicitou a Adrienne e a mim alguma ajuda durante o intervalo de almoço. Ela nos mostrou uma cicatriz em sua nuca, onde uma cirurgia tinha sido realizada devido a um câncer de garganta. Como sequela dessa operação, ela não conseguia falar normalmente, e foi difícil entendê-la. Compreensivelmente, ela ficava horrorizada com a ideia de falar em público, e para tornar as coisas pior, ela era sargento nas Forças Armadas, e tinha que falar frequentemente publicamente, em frente à tropa. Aplicamos 2 rodadas da receita básica e ela superou o medo em poucos minutos, ao menos, com relação a pensar a respeito da fala pública. Quando o workshop reiniciou-se, eu pedi a Sue de subir ao palco a fim de testar seu medo de falar em público. Enquanto ela estava caminhando em direção ao palco, ela relatou posteriormente que o medo voltou, mas com uma intensidade de somente um 3, ela disse. Isto foi muito menos do que o 10 que ela normalmente sentia, mas, claramente, algum medo permanecia. Isto é uma evidência clássica de que algum novo aspecto de seu medo estava submergindo, que não estava presente em seu pensamento durante a nossa conversa no almoço. Aplicamos mais uma rodada da receita básica enquanto ela defrontava o auditório, e o medo se reduziu a 0. Ela então pegou meu microfone, pediu-me para sentar-me, e encantou a audiência de mais de 100 pessoas, contando a história do que tinha acontecido durante o intervalo do almoço. Ela estava calma e equilibrada. A dificuldade na fala, naturalmente, continuava, mas o medo tinha sumido. Será que eliminando o medo de falar em público pode tornar alguém um grande orador? Claro que não. Falar em público é uma arte e exige muita prática para aperfeiçoá-la. Mas o que fez foi eliminar a taquicardia, secura na boca e outros sintomas de medo, de modo que a pessoa ficou à vontade para desenvolver suas habilidades de falar em público. Quem você quer que fale em público? Caso no 2, asma. Kelly estava sentada na primeira fila em um de meus seminários. Sua asma era óbvia porque eu conseguia ouvi-la respirar com dificuldade durante minha apresentação. Estava tão mal que sua respiração se parecia com um ronco suave, e parecia perturbar algumas das pessoas que estavam sentadas perto dela. Após a apresentação, ela me pediu para ajudá-la a perder o medo de falar em público. O interessante é que ela não tinha realizado que EFT poderia aliviar sua asma, e assim ela nem me pediu para aplicar EFT a esse problema tão óbvio. Para ela, nada fora os remédios poderiam fazer isto. Então fizemos a receita básica, focando no medo de falar em público. Após 3 minutos de prática de EFT, ela mencionou, com um tom maravilhado na voz, de que sua respiração pesada tinha cessado. E de fato tinha sumido. Não havia mais nem traço da asma. Frequentemente, obtém-se resultados bônus como esse. Reequilibrando o sistema energético do corpo pode pagar muitos dividendos. Até o momento de estar escrevendo este manual, eu tratei somente de uns 8 a 10 casos de problemas envolvendo asma, dificuldade respiratória ou problemas relacionados com os sinos. Porém, obtive progresso em todos eles. Com isso quero dizer que houve alívio imediato cada vez que EFT era aplicado. Contudo, não estou querendo dizer que EFT eliminou os problemas para sempre, do modo como acontece com frequência em casos de problemas emocionais. Algumas vezes os problemas respiratórios voltam, e requerem rodadas adicionais de EFT. Também devo dizer que eu aplico EFT a um número tão grande de pessoas que se torna, praticamente, impossível para mim fazer um segmento com cada uma delas. Assim, sinceramente, não sei quantas tiveram que repetir os procedimentos EFT para aliviar seus sintomas de asma. Só posso dizer que há uma grande probabilidade que haja alívio. Se você estiver sofrendo de asma, você tem uma excelente chance de obter alívio de seu problema. Porém, seria recomendável que você o faça com o auxílio de seu médico. Caso no 3, abuso sexual. Bob tinha sido submetido a abuso sexual repetidas vezes quando garoto. Suas lembranças desses eventos eram muito intensas, e lhe causavam emoções de forte raiva. Os eventos de abuso tinham ocorrido quase 30 anos atrás, e ele sabia, logicamente, que retendo essa raiva lhe custava paz de espírito. Emocionalmente, entretanto, ele não conseguia livrar-se dessas emoções negativas. Levou 2 sessões incomuns para que ele se livrasse desse problema.
Eu digo incomuns porque a aplicação EFT foi realizada no decorrer de um workshop na frente de outras pessoas. Compreensivelmente, ele não queria discutir seu problema abertamente, e assim eu ajudei-o a aplicar EFT às suas memórias, enquanto manteve privacidade em sua mente. Isto é fácil de se fazer porque o EFT somente requer que o paciente se sintonize ao problema, enquanto estiver executando as técnicas de batidas. Essa sintonização pode ser feita em privacidade. Eu me encontrei casualmente com Bob cerca de um mês após as aplicações, e ele me confirmou não estar mais pensando muito naquilo. Essa é uma resposta típica após o tratamento com EFT. Mesmo as questões mais intensas e escabrosas tendem a esvanecer-se. Algumas pessoas chegam a relatar que, após o tratamento com EFT, nem conseguiam mais pensar a respeito das lembranças penosas. Isto não é bem correto. Mas, a elas, parece estar ocorrendo assim. As memórias, na verdade, não vão embora, porque quando eu peço-lhes que as descrevam, elas ainda o conseguem, e com muitos detalhes. O que acontece é que o ferrão emocional some, e assim a lembrança não surge do mesmo modo. Agora passa a ser um acontecimento suave do passado. Parece simplesmente que essas pessoas não são mais capazes de pensar a respeito, porque está faltando um ingrediente poderoso, que anteriormente havia. E, naturalmente, é exatamente isto que você queria. Nós estamos procurando libertação emocional, não amnésia. EFT, entretanto, não foi 100% satisfatório nesse caso, porque Bob teve surtos de memória ocasionais, ainda que relativamente suaves. Nunca mais da forma como antes. Provavelmente ele conseguirá livrar-se dessas emoções negativas completamente, se ele for persistente em utilizar essas técnicas por algum tempo. Caso no 4. Ansiedade e roendo as unhas. Susan tinha um elevado nível de ansiedade e começou a aplicar EFT com frequência ao longo do dia. Ela fez isso durante vários meses e, à medida que o nível de ansiedade diminuiu, ela deixou de roer as unhas, um hábito de toda a vida, sem mesmo tentá-lo. Um dia ela pegou sua guitarra e notou que suas unhas estavam longas demais para tocá-la. Às vezes EFT funciona de maneira sutil e aspectos colaterais positivos, fora do âmbito da consciência, aparecem com frequência. Quando sua vida volta ao normal, em certas áreas, como ansiedade, parece ser, bem, normal. Não há sinos nem sirenes, só paz relativa. Às vezes você nem nota as mudanças até que alguém chame sua atenção.